Gálatas capítulo 5, nós estaremos fazendo a leitura aqui a partir do versículo 16. Gálatas 5, 16 a 26, a palavra diz assim: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém. Pode assentar? A nossa mente é interessante, né? Enquanto eu estava fazendo a leitura, aí eu lembrei da dona Wanda, né? Agora acertei, tá vendo? Olha só. A mente do ser humano é, né? Principalmente quando a gente está saindo dos INTA e entrando nos ENTA, né? Na fase dos 30, chegando aos 40, aí já começa a complicar um pouquinho mais. Domingo passado nós vimos a respeito do vale de ossos secos, o milagre que Deus faz ali, levantando aqueles ossos, colocando tendões e carnes, né, lá em Ezequiel, no capítulo 37. Vimos ali que Deus, podemos fazer uma boa comparação a respeito do milagre que Deus fez na nossa vida, nos tirando do reino dos mortos e nos colocando ali no reino dos vivificados, como filhos de Deus. Isso é um milagre. E espero com todo o meu coração que cada pessoa aqui dentro, nessa noite, já tenha recebido esse milagre. Porque o Senhor Jesus Cristo morreu por você e por mim. Ele derramou o sangue inocente dele lá na cruz do Calvário, para que, pela morte dele, nós pudéssemos ter vida. Todo esse simbolismo da ceia do Senhor que nós vimos, é falar a respeito disso. A morte do Senhor Jesus Cristo por nós, pelos nossos pecados. Então espero que você realmente tenha essa certeza. Agora também, quando o Senhor Jesus Cristo salva a nossa vida, então a partir daquele momento, nós vimos em Efésios capítulo 2, versículo 1, que nós somos vivificados. Nós estávamos mortos, mas fomos vivificados por Cristo. Vivificar significa tornar vivo, porque antes nós éramos mortos, agora nós somos vivos em Cristo, por Cristo. E outra coisa que acontece também é que o Senhor, Ele nos dá condições para que nós possamos andar conforme a vontade dEle, não a nossa, conforme a vontade dEle, conforme a vontade do Espírito Santo. Esse texto que nós lemos, aqui, eu gostaria muito, no futuro bem breve, fazer ali uma série de estudos em Gálatas. É maravilhoso esse livro. Nós vemos aqui no livro de Gálatas que o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta para os irmãos ali da Galácia, ele mostra ali a liberdade que nós temos em Cristo, ele mostra ali a ineficiência dos rituais do Antigo Testamento, como por exemplo circuncisão, né, e outras coisas, sacrifícios, mas ele mostra que o Senhor Jesus Cristo, ele veio nos trazer liberdade, e é justamente essa liberdade que Cristo nos traz, que nos dá condições de vivermos conforme a vontade de Deus, porque antes nós éramos escravos do pecado, fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, como diz a palavra de Deus, mas agora nós vivemos para Deus, para Cristo. Então nós temos a oportunidade, a maravilhosa oportunidade e condição de vivermos a vontade de Deus para a nossa vida. E a vontade de Deus
quem direciona as nossas vidas para isso é o Espírito Santo. Ele tem trabalhado na nossa vida, Ele tem nos ajudado a cada momento, e é Ele quem revela para nós aquilo que o Senhor deseja de nós, aquilo que Ele deseja que nós façamos. Então isso, irmãos, desejar, buscar e cumprir a vontade de Deus, isso é andar em Espírito. Nós vimos aqui no versículo 16 que ele diz: digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Por que ele está dizendo isso? Andai em Espírito e não cumpra as concupiscências da carne, ou os desejos da sua carne. Nós vemos que algo que estava acontecendo nessa igreja lá na Galácia, é que os irmãos também, por causa dessa confusão, por causa de alguns ritos do Antigo Testamento e tudo mais, por causa dessa confusão, estava havendo dissensões dentro da igreja. Estava havendo ali uma disputa, uma discórdia. Como que nós vemos isso? Além de outros textos, nós podemos ver aqui no contexto. O versículo 15, que é o anterior que nós lemos, então ele diz assim, versículo 14, aliás, né? Então ele diz: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao Senhor teu Deus como a ti mesmo. Aí olha só o que ele diz: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Paulo está usando aqui um pouquinho de sarcasmo, falando: olha, se vocês se mordem e se devoram, cuidado, vocês vão acabar consumindo uns aos outros também. E aí ele diz: então, eu digo, porém, ao invés de ter esse desejo de se morder, de acabar uns com os outros, eu digo, porém, andai em Espírito. E andando em Espírito, não vão cumprir os desejos da carne. E naquele momento, quais eram os desejos da carne? Dissensões, brigas entre eles. Porque a nossa carne, fala a verdade, né, irmãos? A nossa carne gosta de um escândalozinho, não é? Não é isso? Ah, que isso, pastor? Não, de jeito nenhum. Ah, é claro que sim. Quando você fala mal de alguém para outra pessoa, é porque você está procurando escândalo de alguém. Você está querendo escândalo. Quando você fala bravo com alguém, é porque você quer escândalo. É porque nós somos assim. Isso faz parte da nossa natureza. Andar em Espírito, esse é um assunto tão importante porque se trata da nossa vida espiritual com Deus. Ele trata da nossa vida com Deus, que é refletida no nosso exterior e influencia o nosso relacionamento com as demais pessoas. A nossa vida com Deus, ela se evidencia no exterior. Porque existem pessoas que acreditam assim: não, mas Deus olha o coração. Ué, tá certo, meu amado, Deus olha o coração, mas o que tem no coração, isso se externa. Isso se externa. Se de repente eu saio bravo, não cumprimento ninguém, saio pisando no chão, dá para ver um pouquinho do que tem no meu coração. Por quê? Porque isso se externa. Se de repente eu venho pregar aqui com, de repente, não sei, uma bermuda e chinelo de dedo, e uma camisa com uma caveira aqui, e o cabelo todo, né, assim, daquele jeito que vocês imaginam, isso vai mostrar um pouquinho do que eu tenho por dentro. Estava conversando certa vez com uma pessoa, e aí nós estávamos na porta da igreja, esperando ali para podermos sair para fazer visitas. E aí chegou uma pessoa e começou a conversar. Então uma pessoa com aquelas calças aquelas calças largas e aquele jeito bem louco mesmo, sabe? Bem louco mesmo. E aí conversa vai, conversa vem, nós começamos a evangelizar aquele homem. Estávamos eu, né, meu cunhado e eu. Começamos a evangelizar aquele homem, falando de Jesus para ele. E aí ele diz assim: não, mas eu já sou crente. Eu falei: olha, puxa, é mesmo? Que bom. Você já aceitou Jesus Cristo? Você tem Jesus como Salvador? Ah, sim, eu vou na igreja. E aí ele falou qual igreja era. Mas era aquele tipo de pessoa que você olha e diz assim: puxa, aquele precisa de orações para a salvação. Então tudo bem, amados, pode ser que aquele homem, nós não queremos julgar, não queremos fazer julgamento, mas pode ser que aquele homem realmente seja salvo em Cristo, não sei. Nós não podemos julgar nem dizer que sim nem que não, mas a questão é que o nosso Deus, quando Ele salva uma pessoa, Ele transforma a sua vida, não somente por dentro, mas por fora também. O seu jeito de vestir é diferente, o seu jeito de agir é diferente, o seu jeito de falar passa a ser diferente, porque o seu jeito de pensar é transformado. E quem faz isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo.
E deixa eu até abrir um parênteses aqui, esse é um dos indícios que nos ajudam a compreender que nós realmente somos salvos, porque o Senhor, Ele nos transforma. Ele nos transforma. E aí nós passamos a desejar andar em espírito. Então esse é um mandamento que Ele dá, andar em espírito. E aí então, o que seria andar em espírito? O que faz de uma pessoa, o que faz com que uma pessoa entenda, eu estou andando no espírito? Se fosse perguntado para você e você pudesse responder, não responda. Mas se você respondesse, então o que você responderia? Você está andando em espírito? Ah, sim, eu estou andando em espírito porque eu sou salvo em Jesus. Ué, mas será que todo salvo em Cristo ele está andando em espírito? Será que ele está andando em espírito? Então, quais são as características de alguém que está andando no Espírito Santo? Porque quando você pergunta isso para determinadas pessoas, eles respondem para você que os indícios de que alguém está andando no Espírito Santo, conforme a vontade do Espírito Santo, os indícios de que alguém está cheio do Espírito Santo, para muitas pessoas é o falar em línguas. Para outras pessoas é ter aquele dom de cura. Para outras pessoas é a pessoa sai fora de si e começa a fazer coisas que não. Então isso é o agir do Espírito Santo. Mas irmãos, será que é realmente isso que a palavra de Deus diz? Se você olhar em Efésios capítulo 5, no versículo 18, ele diz: e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. E aí ele discorre o texto. Ele continua dizendo: como? Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor nos vossos corações, dando sempre graças a Deus por tudo. E aí ele diz: sujeitando-vos uns aos outros. Isso é andar no Espírito. Isso é andar no Espírito. Andar no Espírito. Então, quais as características de alguém que anda no Espírito? O próprio texto aqui nós podemos ver isso. 3 coisas aqui rapidamente para nós podermos concluir. Ele diz, primeira coisa aqui, como que nós podemos saber que está andando no Espírito? Quem anda no Espírito Santo luta contra os desejos da carne. Quem anda no Espírito Santo, ele luta contra os desejos da carne. Você já parou para pensar como é a sua carne? Se não, deixa eu te falar o que a Bíblia diz. A sua carne e a minha carne não presta. Quer ser agradada. Ela quer ter vontade própria. Ela quer nos levar para o buraco. Essa é a nossa carne. Então seja bem-vindo à realidade. É assim que nós somos. A nossa carne não presta. Somos redimidos por Cristo? Sim, Jesus nos salvou, claro. E amém, aleluia por isso. Só que sabe de uma coisa? Logo você vai descobrir que a sua velha natureza ainda está aí. E vez ou outra ela quer sair para fora. Ela quer externar aquilo que você está sentindo. E aí nós não estamos lutando contra os desejos da carne. Você se tornou uma nova criatura. Um dia o Espírito Santo converteu você, Ele regenerou você, Ele te justificou, Ele te transformou, Ele te perdoou. Porém, nós não estamos livres da presença do pecado. Por quê? Porque nós pecamos. Se nós estivéssemos livres da presença do pecado, nós não cometeríamos pecado. Mas por que nós pecamos? Nós pecamos porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Então, infelizmente, essa é a realidade. Ainda temos dentro de nós a nossa natureza pecaminosa, os nossos velhos hábitos. E por isso existe uma guerra. E aquele que está andando conforme o Espírito, ele guerreia contra os desejos da carne. Ele guerreia. Então é uma guerra que sempre acontece, é uma guerra constante. Você viu ali no versículo 17 o que ele disse? Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Por que muitas vezes você faz coisas das quais você se arrepende depois?
Por que muitas vezes nós falamos coisas as quais nós arrependemos depois? Nós pensamos assim, puxa, eu não devia ter falado aquilo. Puxa, eu não devia ter agido daquela forma. Puxa vida, eu não devia ter falado daquele jeito com aquela pessoa. Puxa, eu não devia ter feito aquilo. Por que muitas vezes nós agimos dessa forma? A nossa natureza pecaminosa. Mas ela luta contra o Espírito, porque agora, irmãos, nós temos o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo. Se você olhar em 1 Coríntios capítulo 6, nos versículos 19 e 20, ele diz ali que nós fomos comprados por bom preço. Nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo, os quais pertencem, com o nosso corpo e o nosso espírito, os quais pertencem a Deus. E ele diz ali que nós somos o templo do Espírito Santo. E justamente pelo fato de nós sermos a habitação do Espírito, é que existe essa luta. Aquela pessoa que não tem o Espírito Santo, ele não vai lutar contra o pecado. Ele não tem luta. Ele não sente arrependimento. Porque ele não tem o Espírito Santo, e é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós temos o Espírito. E nós temos que andar conforme o Espírito. Então é uma guerra. O Espírito e a carne são opostos. Um faz o que o outro não gosta. E um atrapalha o que o outro quer fazer. Essa é a luta. A sua carne deseja certas coisas que o Espírito Santo não quer. E da mesma forma, o Espírito Santo, ele deseja que você faça certas coisas e haja de certas maneiras que a sua carne não quer. Então é uma luta. É uma luta. Mas aquele que está andando no Espírito, esse luta contra os desejos da carne. Ele luta. Então existe uma luta. Nós entendemos que quando nós pecamos, nós ferimos a santidade de Deus. Eu não sei se todos têm acompanhado as mensagens, eu espero que sim. Porque hoje de manhã nós falamos a respeito disso. Foi uma meditação breve no Salmo 51. O Salmo 51 nós vemos ali Davi. Não quero mencionar novamente os pecados de Davi. A maioria de nós conhecemos, sabemos o que aconteceu. O seu adultério, o seu assassinato, o homicídio que ele cometeu. E outras sequências ali de coisas. Mas aí o Salmo 51 mostra ali que Davi, ele se sentiu tão sujo por causa do pecado. Ele se sentiu tão miserável que ele chegou a pedir purificação com hisopo. Ele disse: Senhor, purifica-me com hisopo. O que é que isso nos diz? Quando nós olhamos o Antigo Testamento, Levítico, Números, nós vemos ali que o hisopo, ele era utilizado para a limpeza de leprosos. Para a limpeza de leprosos. Ele era utilizado para a purificação de uma pessoa que tocasse num cadáver. Então, tão impuro como uma pessoa assim, Davi estava se sentindo. E por isso ele disse: Senhor, purifica-me com hisopo. Porque ele estava se sentindo impuro, sujo. E aí ele entende ali, nós vemos ali que ele diz no versículo 4 do Salmo 51, que ele pecou contra o Senhor, contra ti pequei. Nós vemos em 2 Samuel, nos capítulos 11 e 12, quando fala sobre o pecado de Davi e a sua repreensão, quando Davi foi repreendido por causa do seu pecado horrendo, coisa que aos nossos dias já seria horrível, seria horrendo, imagina para aquela época. Então, quando o profeta Natan chega e repreende Davi, não restou outra reação, a não ser Davi dizer assim: olha, realmente, pequei contra o Senhor. Porque, amados, o nosso pecado, ele ofende a Deus, a santidade de Deus. Então é justamente por isso, por esse entendimento que nós temos na palavra de Deus, que nós lutamos contra o pecado, para podermos assim andar em espírito, Em Romanos capítulo 6, não temos tempo para ler, convido a você a ler na sua casa. Em Romanos capítulo 6,
Um capítulo que praticamente todo o capítulo ele fala a respeito do pecado, e ele diz ali que nós não precisamos mais viver em pecado. Por quê? Porque agora nós somos redimidos, nós somos libertados da escravidão do pecado. Nós podemos viver para Deus. E viver para Deus é andar conforme a vontade do Espírito Santo, conforme a vontade do Espírito. Então nós vemos, aquele que anda em espírito, ele luta contra os desejos da carne. Você viu ali quantos desejos existem na carne? Você viu ali quantas coisas? E aí ele começa a mencionar. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, invejas. Ele colocou invejas junto com o adultério. Porque adultério para nós é algo, puxa vida. Esse é feio. Mas ele colocou inveja na mesma lista. Na mesma lista. Ele disse então idolatria, feitiçaria, inimizades. Está na mesma lista. Porfias, emulações, iras. Irmãos, quantos de nós pecamos porque nós ficamos irados? Está na mesma lista. Está junto com o adultério. Está junto com a fornicação. Pelejas, dissensões. Sabe o que é dissensões? Você quer briga entre irmãos. Heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, que já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque essas pessoas que vivem assim, meu amado, e não sente contrição por isso, ele não tem direção do Senhor. Porque o Espírito Santo nos dirige. Nos dirige. Então existe essa luta, a luta contra a carne. A luta. Aquele que está andando em espírito, aquele que está andando em espírito, ou seja, de acordo com o Espírito de Deus, essa pessoa luta contra os desejos da sua carne. Aquele que não está andando em espírito, ele está propenso a permitir que pecados habituais, ou seja, pecados que nós praticamos no piloto automático. Sabe entende isso? Pecados que nós praticamos no piloto automático. São aqueles pecados que nós consideramos pecados simples. Não, mas uma raivazinha só, ou uma indignaçãozinha. De repente seu filho ou sua filha faz alguma coisa e aí você... Ah! Não, mas é normal, todo pai perde a... De repente uma pessoa vai responder para outra e aí responde daquele jeito meio bruto, né? Não. Não, mas... Aí nós sempre dizemos, né? Todo mundo tem o seu dia difícil de vez em quando. Não, meu amado, não é dia difícil não, isso é pecado. Está escrito. São pecados habituais, pecados no automático, no piloto automático. Aqueles pecados que nós somos tão habituados, tão acostumados a cometer, que quando nós cometemos, nós nem pensamos que nós estamos machucando, ferindo a santidade de Deus. E que essa não é a vida que Deus quer para nós. Isso não é andar no Espírito. Por isso existe uma luta. Por isso é que tem que ter essa luta. Porque aquele que quer andar no Espírito, ele luta. Ele luta. Muitas pessoas, a maioria dos pecadores assim, eles dizem: não, mas esse é o meu jeito de ser. Já ouviu pessoa dizendo assim? Ah, não, mas é o meu jeito, eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo, deu vontade de falar, eu falo. Às vezes nós dizemos assim para alguém, né, ou às vezes pessoas dizem assim para nós: puxa, mas você é muito irado, você é muito bravo, calma. Aí nós respondemos o quê? Não, mas eu sou assim mesmo. Não, eu sou assim mesmo. Eu sou ansioso e esse é o meu jeito. Amados, nós somos chamados para ser do jeito de Cristo. Consegue imaginar o Senhor Jesus Cristo sendo assim? Não. Cristo não seria assim, então é pecado. Está vendo como é que fica fácil nós determinarmos essas coisas? Então é pecado. Se Jesus não fizesse isso, então é pecado. Está vendo? Por quê? Porque nós temos que seguir os passos de Cristo. Então ele luta contra o pecado. Segunda coisa, quem anda no Espírito Santo, ele é guiado pelo Espírito Santo.
Isso é fato. Versículo 18 ele disse: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Se sois guiados pelo Espírito. Guiado. Essa palavra guiados, ela que é utilizada aqui no versículo 8, na sua linguagem original, ela transmite a ideia de alguém que conduz uma outra pessoa pela mão. É como um cego, eu não sei se você já ajudou alguém, um deficiente visual, a atravessar uma rua ou uma avenida. Eu já. Aí sabe quando você diz assim, olha, segura na minha mão ou segura no meu ombro e eu vou atravessar você até o outro lado. Isso é guiar. Então o Espírito Santo, ele nos guia dessa forma. Ele nos ajuda. Eu acredito que ele nos pega pela mão e nos conduz àquele caminho que nós devemos percorrer. As atitudes que nós devemos ter, as palavras que nós devemos proferir. Mas muitas vezes o que nós fazemos? Não, eu não quero andar no Espírito, eu quero fazer os desejos da minha carne. E quais são os desejos da minha carne? Agora eu estou indignado, eu quero quebrar o pau, porque a minha carne gosta. Eu preciso mostrar a minha indignação. Não, eu preciso mostrar para aquela pessoa que eu não gostei daquilo que ela fez. Eu preciso dar o troco. Aí muitos de nós dizemos assim, mas aquela pessoa, espera para ela ver. Espera só. Amados, sabe o que é isso? Quando nós fazemos isso, e olha, eu digo nós, porque eu sou assim, a nossa natureza é assim. Quando nós fazemos isso, nós estamos andando contrário à direção do Espírito. E isso não é andar no Espírito Santo. Não é andar conforme o Espírito Santo. Ele é guiado pelo Espírito Santo. Em Romanos 8,14 tem um versículo muito importante que fala sobre isso, que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus. Esse sim é filho de Deus. Então, de acordo com a palavra de Deus, nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus, porque nós pertencemos ao Espírito. O Espírito está em nós. O Espírito está em nós. Então, cada vez que nós proferimos palavras contra alguém ou sobre alguém, o Espírito não está agindo em nossas vidas. Reações erradas, atitudes erradas, palavras erradas, ações erradas, tudo isso não faz parte de andar no Espírito de Deus. Não faz parte. Isso é andar na carne. A palavra diz que o Espírito e a carne, eles se opõem. É uma luta, como nós vimos. Então, ou a carne ou o Espírito. Mas um tem que ser suprimido. Um tem que ser segurado. Quem nós estamos segurando? Porque a palavra de Deus diz em Romanos 8,8: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não é que não querem, não é que não desejem, não podem. Não podem. É impossível agradar a Deus. Então, a quem nós estamos suprimindo? A nossa carne ou o Espírito Santo? Quem? Terceiro fato que nós vemos aqui. Então, o primeiro que nós vimos, então, quem anda no Espírito Santo luta contra os desejos da carne. Segundo, quem anda no Espírito Santo, ele é guiado pelo Espírito Santo. E terceiro, quem anda no Espírito Santo busca desenvolver o fruto do Espírito. Nós vimos as obras da carne, não vimos? Vamos olhar então agora o fruto do Espírito. Versículo 22, olha que contrário. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Olha que contraste. Olha que diferença. Nós temos uma lista de pecados cometidos por aqueles que não estão andando conforme o Espírito, mas conforme a carne. Mas agora nós temos as virtudes daquele que está andando em Espírito. E todas essas virtudes que nós vemos nesse versículo 22, tudo isso faz parte do fruto do Espírito. Muitas pessoas gostam de falar os frutos do Espírito, mas sabe de uma coisa? É o fruto.
o fruto. Considere uma mexerica, por exemplo. Gosta de mexerica? Sabe aquela mexerica que você tira a casca e aí você pega e normalmente o que nós fazemos então? Quando nós tiramos a casca, nós partimos ela no meio e começamos a tirar o quê? Os gomos. Então você tem a casca, você abre ela, você tem vários gomos ali, mas tudo aquilo é o quê? Mexerica. O fruto. Se você de repente abre aquela mexerica e está faltando um gomo ali, você vê que tem um buraco no lugar, é porque tem um problema ali naquela mexerica. Isso não é natural. Normalmente tem todos os gomos. Irmãos, o fruto do Espírito é dessa forma. O fruto do Espírito é dessa forma. Então existem ali várias virtudes, mas tudo isso é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Então a palavra de Deus, ela diz algo interessante em 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 19. Ele diz assim: não extingais o Espírito. Não extingais o Espírito. A palavra extinguir, nos textos bíblicos, ela significa apagar. Mas simbolicamente, na Bíblia, significa suprimir, abafar ou sufocar. E é isso que acontece quando nós não cumprimos, quando nós não fazemos o fruto do Espírito. Quando nós não consideramos o fruto do Espírito. Toda vez que nós agimos da forma que nós achamos correto, toda vez que nós agimos da forma que nós queremos, o que nós estamos fazendo? Abafando o Espírito Santo. Segurando o Espírito Santo. Quando no lugar nós deveríamos segurar a nossa carne, segurar a nossa vontade. Se a minha vontade é de explodir, eu preciso segurar aquilo. E Deus me dá essas condições. É como se fosse um animal enjaulado, sabia? A sua e a minha carne é como se fosse um animal enjaulado. Considera um animal enjaulado que ele é tão forte que ele, a qualquer momento, de repente, ele consegue estourar aquela jaula e sair e fazer um grande estrago. Se nós tivéssemos um animal assim em casa, o que nós faríamos? Estaríamos vigiando constantemente para que aquele animal não saia da jaula. Assim é a nossa carne. Precisamos vigiar constantemente, porque a qualquer momento ela quer sair da jaula e ela quer causar um grande estrago. E ela faz um grande estrago, não somente na nossa vida, mas na vida das pessoas ao nosso redor. Então, o fruto do Espírito. Muitas vezes o Espírito Santo quer usar a nossa vida na vida do outro, mas nós sufocamos, nós seguramos ele. O Espírito Santo está louco para poder sair, fazer alguma coisa através de nós, mas nós estamos segurando. Muitas vezes ele quer nos dar vitória contra o pecado, mas nós estamos sufocando o Espírito Santo. E aí, o que muitos de nós dizemos? Não, mas eu não consigo vencer esse pecado. Querido, cada vez que você escutar ou você disser para si mesmo, eu não consigo vencer esse pecado, sabe o que é? Está segurando o Espírito Santo. Isso é sufocar o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer nos ajudar a reagir da maneira correta em cada circunstância, cada acontecimento nas nossas vidas. Então ele dá essa lista aqui: amor, amando o seu irmão em Cristo, seu cônjuge, seus filhos, seu patrão, seus empregados. Gozo, que é uma alegria que não depende do que outros fazem contra nós. Paz, que é uma tranquilidade por saber que está sendo cuidado por Deus. Longanimidade é paciência daquele que espera em Deus, é o contrário de ansiedade. Benignidade significa ser amável, ter compaixão, sentir a dor do outro. Bondade significa fazer o bem, não para ser visto, mas para agradar a Deus e ao próximo. Fé. Muitas Bíblias traduziram como fidelidade, talvez a sua esteja escrito. Está incorreto, é fé, a palavra original é fé. A mesma palavra que é utilizada aqui, de fé, é a mesma palavra no grego utilizada em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Que sem fé é impossível agradar a Deus. Então o fruto do Espírito é fé também. Fé, que significa crer no agir de Deus, e por isso nós obedecemos. Mansidão, ser pacífico, responder da forma correta, mesmo para situações e pessoas que nos frustram. Temperança, que é domínio próprio, capacidade de dominar a si mesmo, rejeitar os seus próprios desejos e vícios, viver a sua vida em função do outro. Amados, finalizando aqui, não temos tempo, mas pensa sobre isso. Agora eu faço a mesma pergunta no começo. Quantos de nós estamos andando no Espírito?
Quando ele diz o fruto do Espírito, esses 9 que nós lemos, do amor até a temperança, tudo isso é o fruto. Nós podemos ter todos eles, mas se faltar o amor, não estamos andando no Espírito. Nós podemos ter todos esses, mas se faltar a alegria, nós não estamos andando no Espírito. Por quê? Porque tudo isso é o fruto do Espírito. Podemos não ser perfeitos nesse fruto, mas é algo que nós buscamos e que Deus nos ajuda. A graça dele nos conduz a isso. Andar no Espírito. Esse é um assunto tão sério que os problemas com a nossa carne, nosso temperamento difícil, nossas derrotas por causa de pecados, nossas desavenças uns com os outros, comportamento errado, a nossa boca suja, tudo é consequência de não andarmos no Espírito Santo, de não permitirmos que Ele nos tome pela mão e nos conduza conforme a vontade de Deus. Tudo isso. Por isso é importante andar no Espírito. Temos condições. A palavra de Deus diz: andai no Espírito. Você não vai encontrar na palavra de Deus nenhum mandamento para falar para você voar. Sabe por quê? Porque nós não temos asas. Mas quando ele diz andai no Espírito, é porque nós podemos andar no Espírito. Nós podemos ser conduzidos pelo Espírito. Então vamos sair daqui, irmãos, e deixar o Espírito Santo nos conduzir. Amém? Tem muitas formas que Deus pode usar a sua e a minha vida. O Espírito Santo está agindo. Ele está trabalhando. Deus não parou. O Espírito Santo trabalha. E eu vou te falar uma coisa, hein? Ele trabalha muito. E parte do trabalho dele, ele quer usar a sua e a minha vida também. Então que Deus esteja nos ajudando a andarmos no Espírito Santo. Quem anda no Espírito luta contra os desejos da carne. Ele é guiado pelo Espírito Santo. E ele anda no Espírito. Quem anda no Espírito também busca desenvolver o fruto do Espírito. Você anda no Espírito Santo? Ou uma pergunta mais importante ainda: você tem o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, só tem o Espírito Santo quem em algum momento na sua vida dobrou seu joelho diante de Deus, reconhecendo que é pecador, mas reconhecendo que Jesus Cristo derramou seu sangue inocente lá na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Esse tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo? Eu espero que sim. Que Deus abençoe essa palavra no nosso coração. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos orar, finalizando. Esse é um assunto extenso, tá? Mas eu espero que dessa forma tenha trazido, a palavra de Deus tenha abençoado o coração de cada um de nós. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, pelo privilégio de te servir, de te chamar de Pai. Agradecemos ao Senhor pelo teu Espírito Santo que o Senhor tem nos dado, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem nos conduz pela mão, pelos caminhos do Senhor. É Ele quem tem transformado a nossa vida. E é Ele, Senhor, que fala aos nossos corações, que nos dá o fruto do Espírito. Nós temos condições de buscar essas coisas, Pai, de andar no teu Espírito. Então pedimos ao Senhor a tua graça, que o Senhor nos ajude, nos tome pela mão e nos conduza, Senhor. Que as nossas reações, atitudes, palavras, pensamentos, emoções, que o nosso corpo, tudo isso possa trazer honra e glória ao teu santo nome. Que nós possamos entender que todo o pecado que nós pecamos, ele traz desonra, ele fere a santidade do Senhor. Mas que nós possamos entender que o teu Espírito Santo nos dá condições de cumprirmos a tua vontade, porque ele reina na nossa vida, é ele quem habita em nós. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas através, depois da salvação. Nós te agradecemos, Senhor, por essa noite. Abençoe o restante da semana. Abençoe cada um que está aqui nessa noite. O Senhor conhece os nossos corações, sabe a condição de cada pessoa que está aqui. Então que o Espírito Santo venha ajudar cada um, que esses versículos que nós lemos possa achar um bom lugar em cada um dos nossos corações. Agradecemos ao Senhor e pedimos tudo isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.